do povo gibeonita que sairão sempre, e do povo gibeonita que sairão sempre os escravos para cortar madeira, repita comigo, para cortar madeira e carregar água para a casa do meu Deus. Cleito começou o culto falando da ministração sobre o fogo, a importância do fogo arder sobre o nosso altar. Então olha o que Josué vai dizer: já que vocês fizeram isso, agora vocês vão ser os nossos escravos. Vocês vão ser a partir daqui os nossos serviçais. E vocês vão ter uma obrigação. E qual era a obrigação deles, irmãos? Mas para quê? Para a casa de Deus. Eu quero que você entenda isso aqui nessa noite. Porque quando nós olhamos para os gibeonitas e olhamos para o livro de Josué, nós temos a tendência de nos ver como Israel. Nós não nos vemos nos gibeonitas, mas na verdade nós somos ou éramos como os gibeonitas. A Bíblia diz que a nossa justiça era como um trapo de imundícia. E não foi pela nossa justiça, de modo algum, que nós nos aproximamos de Deus. E aí a Bíblia vai dizer que o povo daquela terra era idólatra. E Josué, ele sabe de uma coisa: esse povo é idólatra, esse povo é mau. Não dá para colocar para trabalhar no campo, não dá para colocar para trabalhar para fazer saneamento básico, limpeza. Eu preciso deixar esse povo perto do lugar santo, perto da casa de Deus. Esse povo tem que ter contato diariamente com o santo. Eles têm que ter contato diariamente com o sagrado. Então ele disse, porque Josué sabia que era um povo tendente à idolatria, um povo tendente à corrupção, um povo tendente a voltar para o erro. Então ele diz, a partir de hoje, a incumbência de vocês é cortar lenha para o altar, é levar água para lavar os sacrifícios, lavar a mão do sacerdote. Josué aproxima este pessoal do altar, coloca eles perto do templo. Pastor, então qual é a mensagem dessa noite? Eu vou falar por mim. Eu jamais seria o crente que sou hoje se eu não fosse pastor, se eu não servisse no altar. Muitos de nós pensamos que Deus escolhe os melhores para o altar, que Deus escolhe os melhores para colocar nos ministérios, para colocar em destaque, mas não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia já diz no Novo Testamento, Deus não chamou as coisas sábias deste mundo, Deus não chamou os que são, Deus não chamou os poderosos, entendidos, inteligentes, mas escolheu aquelas que não são para confundir as que são. Então nós precisamos entender que Deus, sabendo da nossa fraqueza, hoje eu estava conversando com a Fernanda, se eu não fosse pastor, eu seria um homicida. Eu com certeza seria um homicida. Então nós temos que entender que muitas das vezes é assim que Deus age. Quando Deus vê a nossa capacidade de desvio, a nossa capacidade de afastamento, Ele nos aproxima do altar, Ele nos encarrega de trabalhar com as coisas do altar, Ele nos encarrega de ficarmos bem incumbidos, de estar perto dEle sempre. Então irmãos, eu sempre vi isso. Ai de mim, eu nunca passaria pelas lutas que estou atravessando e que já atravessei na vida se eu não trabalhasse no altar, se eu não cortasse lenha para o altar, se eu não trouxesse água para o altar, eu já estaria desviado. Então nós temos que parar de pensar que estamos no altar porque somos bons, porque somos melhores do que os outros, que temos cargos ou ministérios na igreja por alto merecimento, porque Deus olhou em nós uma coisa boa. Pelo contrário, a misericórdia dEle infinita, a graça dEle infinita, porque eu já ouvi até o próprio pastor Joel dizer, eu nunca pela minha pessoa te separaria pelo pastorado. No que dependesse do meu perfil de pastor, eu não consagraria você, mas eu estou fazendo porque Deus está mandando. Então nós precisamos entender que nós servimos a Ele no altar
porque senão voltaríamos para o lixo da escravidão, para o lixo da idolatria, da pornografia. Então não temos que nos assustar, às vezes, de estar servindo no altar e pensar: meu Deus, há tanta maldade em mim, porque o Senhor não escolhe outro? Porque o Senhor não chama outro, porque o Senhor não coloca outro. E Deus diz: meu filho, você precisa ficar no altar, você precisa ficar perto do sagrado. Eu não posso te manter distante, você só consegue ficar longe do pecado, longe da maldade, longe da inclinação da tua alma, se você cortar lenha para o meu altar para fazer fogo, e se você trazer água para o meu altar. Logo, não é porque somos bons que estamos aqui. Eu vou fazer uma pergunta, Roberto, eu quero que você seja sincero. Se você e a Val não fossem um casal não cristão, a Val já tinha te matado? A Val é uma assassina. Eu não tenho dúvida disso, que o Roberto já tinha amanhecido morto, envenenado. Aí vem para o altar: nossa, é uma benção, é líder de jovens, é tesoureira da igreja, é secretária, é isso, é aquilo, e vocês estão dizendo: a Val é tal, e Deus está dizendo: vocês não conhecem. Se essa gibionita não tivesse no meu altar, tinha matado meu servo. Meu servo estava morto. Então ministério é uma coisa que às vezes Deus nos dá, não é porque somos bons, não é porque merecemos, não é porque somos melhores que os outros, é pura graça e benevolência. É Ele dizer assim: vocês são um povo gentil, um povo que não nasceu na cultura judaica, um povo que vem, só Deus sabe, uns vêm de um lugar, outros vêm de outro, todos dessa forma, mas Ele, por misericórdia, o que Ele faz? Nos aproxima do altar, do templo. Vocês vão cortar lenha e água para a casa de Deus, vai trabalhar no ministério, vai estar perto do templo, tem que estar perto do altar, tem que estar envolvido com as coisas santas. Olha que coisa maravilhosa. É por isso que às vezes nós falamos assim: meu Deus, como pode eu subir no altar, às vezes com o pensamento que eu tenho, porque eu tenho vontade de matar aquela pessoa. Olha, eu tenho vontade de fazer aquilo. Outro dia eu estava falando com um cara: rapaz, a minha vontade era fazer um curso de snipe. Se eu não fosse crente, eu ficaria em tal lugar e atiraria naquela cabeça de ovo. Que isso, pastor? Ora, Deus não pode dizer isso. Eu disse: rapaz, você não tem ideia. O apóstolo Paulo era um matador de crente, gente. Aí quando ele se converte, Ananias fala assim, Deus fala: vai lá e ora para ele voltar a enxergar. Aí Ananias fala: Deus, o senhor sabe o que você está fazendo? Será que o senhor não entende que esse cara é um matador de crente, é um cara que não presta, é um cara que persegue os crentes? O senhor quer que eu ore por ele? Vai, porque ele é importante para mim, ele é um instrumento escolhido. Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele é um vaso escolhido. Ananias ora por Paulo. Quando Paulo chega na igreja de Jerusalém, ninguém quer receber ele, nenhum dos irmãos confiam nele, e Paulo é descido num cesto e é afastado por 14 anos para a casa dele, lá para Tarso. Depois que Barnabé desce em Antioquia, começa a ver os crentes gentios, ele lembra-se de Paulo e diz: eu vou buscar Paulo. Mas no princípio a igreja não acreditava de jeito nenhum em Paulo, e foi o maior escritor, o homem que teve maior revelação no Novo Testamento. E ele disse: para que eu não me exaltasse, para que eu não ficasse soberbo, porque eu tenho tendência de ficar soberbo, eu tenho tendência de ficar orgulhoso, eu sou um cara soberbo e orgulhoso, foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Então nós precisamos pensar que assim como os gibeonitas entraram pela misericórdia, pela graça de Deus, porque a Bíblia diz que Israel não consultou a Deus, não conseguiu descobrir que era a terceira cidade. Josué diz: eu não posso manter esses caras no meio da gente, longe do templo. Eu tenho que colocar eles perto do altar. E eu sempre soube, irmãos,
Quando eu olho para essa igreja, eu sempre eu vejo gente melhor do que eu em muita coisa. Sabe, se eu tivesse a paciência do Jobson, que inveja que me dá, paciência que ele tem. E às vezes eu falo com Deus, o cara estava lá acusando a Daniela de ter dado em cima dele. Eu cheguei na igreja, o cara estava lá, sua mulher deu em cima de mim, não sei o que. Ele estava conversando com o cara meia hora. Eu já desci e falei, o que você está falando? Ela deu em cima de mim, eu falei, você está maluco? Eu conheço ela, rapaz. Como é que você vai abrir a boca para falar uma vez? Quem é você? Eu disse, eu sou o pastor dela. E olha, você para com esse papo agora, com esse assunto aí. E já começou um problema. Depois eu entrei para a igreja, o cara ficou passando lá em frente, o diabo me acusando. O marido que é dela não tomou dor, e você foi lá, tomou dor, né? O bonzão, da confusão. Eu falo, Deus, por que o Senhor não escolhe alguém paciente, com amor, com tranquilidade, que já vem de berço com essa habilidade de tolerar? Eu tenho que às vezes estar mordendo a língua, me segurando. Ontem mesmo eu estava quase mandando um áudio no grupo da igreja para detonar. E o Espírito Santo, não faz isso não. Não faz isso mais não, deixa isso para lá. Porque pega em gente que às vezes não tem nada a ver. O pessoal fica falando, será que é para mim? Será que não é? Então, antes de chegar na batalha e na guerra, em que Josué lutou pelos gibeonitas, a mensagem dessa noite é essa. Nós não estamos servindo no altar, Falcone, Roberto, porque Deus viu em nós maior capacidade de santidade e de evolução do que os outros. É pura misericórdia e graça. Ai de mim se não fosse o ministério pastoral. Eu não seria nem de perto o crente ruim que ainda sou. Ruim, eu não estou aqui sendo humildade simples com vocês, não. Eu fico pensando a porcaria de cristão que eu seria se eu estivesse longe de cortar lenha e servir água no altar. Então eu sei que Deus, pela misericórdia dele. Já teve dias que eu vim para o culto não porque queria. Se tivesse possibilidade eu não viria jamais na igreja. Jamais. Mas porque eu tenho a missão de colocar lenha no altar e água, eu caminhei, e assim eu venci muitas etapas da minha vida. Então que você venha entender, que quando Deus nos chama para o ministério, Ele não nos chama à toa. Ele nos chama para vencer coisas dentro do ministério, que jamais venceríamos longe dele. E pode observar, nos momentos de crise, quando eu cheguei lá no Mandaqui, não me sentindo nada, pastor Joel me chamou para consagrar a agenda Apacentai. É nos momentos maiores de crise da nossa vida, onde a gente acha que o inimigo, que a gente não presta mais, que não dá mais nada, que Deus vem com um princípio de honra, vem nos destacando de algum jeito, dizendo, eu estou com você, eu estou contigo, eu estou na tua vida. É a hora que a gente menos espera, é quando a gente está se sentindo ninguém, é a hora que a gente está se dando conta que essa natureza antiga está tomando a gente. Ele vai e nos coloca. Então, assim como os gibeonitas, nós temos o privilégio de cortar lenha para a casa de Deus e de colocar água no altar. Entenda, ministério é um privilégio e uma graça que Deus nos dá, aonde nós vamos vencer coisas que jamais venceríamos se fôssemos cristãos comuns, aonde nós vamos nos desenvolver como jamais desenvolveríamos se fôssemos cristãos comuns. Deus nos deixa perto do altar, na casa dele, trabalhando, porque ele sabe que qualquer afastada que nós dermos, a nossa tendência é voltar para o mal e para a idolatria. Ministério de louvor. Quero que você, nesse momento, fique de pé e pense sobre isso. Pense que às vezes Deus nos envolve por pura graça e misericórdia. E não estamos servindo a Ele porque somos bons ou merecedores.
podemos olhar e dizer: Senhor, pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua bondade, conhecedor das minhas fraquezas, dos meus limites, de quanto eu sou sujo, de quanto eu, Senhor, era um maltrapilho, mentiroso, alguém tendencioso, pela sua misericórdia, o Senhor me colocou no altar. Se você olhar aqui para cima, meu irmão, nada presta, nada prestaria, nada prestaria. Somos os gibeonitas. Antes vivíamos de engano, tendência. Talvez nem chegamos perto, nem vimos o nosso futuro, mas o que seria da nossa vida se Jesus não entrasse?